Bom, vou começar então falando de escala, que é uma forma de representação também, né, mais um método de representação gráfica, que consiste em manter as proporções do desenho, né, do que está sendo projetado, do que está sendo comunicado através do desenho, e a escala é o que vai manter esse desenho numa proporção em relação ao real. Tá? A escala vai indicar, então, a relação do tamanho do desenho com o tamanho real do que está sendo desenhado. E aí, com isso, a gente consegue representar de maneira correta e precisa qualquer peça, qualquer objeto, né, qualquer projeto que tenha qualquer tamanho real. Porque a gente vai ter, então, uma relação do tamanho real desses objetos com, com o que está sendo desenhado. Então, matematicamente, a escala é essa relação entre a dimensão que está sendo representada no desenho com as dimensões reais do objeto. Então, quando a gente fala em escala, a representação da escala é normalmente 1 para alguma coisa. Então, seria 1 ou 2 pontos, ou a barra, né? Para um outro número, quando a gente está reduzindo o tamanho para caber em um papel, a gente sempre é 1 para alguma coisa. Quando a gente está ampliando, é invertido, né? É alguma coisa para 1. Por que isso? Nessa relação matemática de proporção, o primeiro número é o tamanho do desenho e o segundo número é o tamanho real. Então, significa dizer que uma unidade no meu desenho vai corresponder a 200 unidades no real. É isso que diz aqui essa proporção 1 para 200, por exemplo. Tá? Então, a pessoa que está lendo o desenho sabe que tudo que está representado ali está representando, na verdade, 200 vezes cada medida, unidade de medida que está no desenho. Então, essa escala pode ser de ampliação ou de redução. Então, a gente vai escolher o que escala a gente vai usar de acordo com o que a gente precisa representar. Então, dependendo do tamanho do objeto que a gente quer representar, o tamanho do papel disponível, do papel que a gente quer usar para essa representação, e também um outro critério de escolha é a clareza. A gente tem sempre que prezar pela clareza do que a gente está representando, da informação que a gente vai passar adiante. Então, essa é a ideia de representar graficamente e a escala vai acompanhar essa mesma ideia. Então, é isso que a gente precisa prever. E aí tem os dois tipos de escala principais, né? Que seria uma escala, a escala pode ser de redução, que é a mais comum, né? Normalmente a gente representa coisas maiores do que a folha que a gente tem para representar. Então ela pode ser de redução ou a de ampliação e pode ser também uma escala real, ou seja, a mesma posição, né? O mesmo tamanho, a mesma proporção. A escala de redução é quando a gente tem um objeto que é muito grande e não cabe no papel, né? Não cabe no espaço que a gente quer representar. Então, não dá para representar em tamanho natural, então a gente vai reduzir ele. Então, o que significa isso? Então, se eu tenho aqui um objeto em escala 1 para 1, o que isso significa? Que a escala é um tamanho real, já que uma unidade no desenho significa a mesma quantidade no real. Então, aqui eu tenho 35 milímetros representado no papel e significa que na vida real, como a escala é 1 para 1, o objeto também tem 35 centímetros. Se eu reduzo esse objeto, então aqui já está numa escala 1 para 2, ou seja, está 2 vezes menor, né? Cada unidade no desenho está representando 2 unidades no real.
Então, pegar essa medida aqui agora do 35, ela é metade do tamanho que estava aqui antes. Percebam que a cota, a gente vai falar dela mais para frente, continua dizendo 35, porque a cota remete à medida real do objeto. O objeto está numa escala 1:2, está reduzido pela metade, mas ele está representando um objeto que na vida real tem 35/44. Então, numa escala de redução, a gente vai reduzir o objeto para caber no espaço que a gente quer, no papel que a gente quer, porém, a gente vai continuar representando ele, o que ele significa na vida real. Então, a cota mantém aí a medida real, certo? E a escala de ampliação, que é o contrário, né? Quando a gente precisa mostrar algum detalhe que precisa ser representado com mais clareza, precisa aparecer mais informações desse detalhe, a gente amplia ele, né? Então, se eu tenho aqui à direita, a escala 1:1, então esse objeto é um objeto muito pequeno, né? Tem 7 centímetros aqui, apenas, né? Por 13 centímetros, e, no caso, esse é um exemplo muito simples, não tem grandes detalhes a ser representados, mas se eu precisasse representar algum detalhe nele, então eu iria usar então, a escala de ampliação, então, que é essa aqui. Então, aqui, ó, como eu falei, cada 5 unidades desse desenho aqui está representando uma unidade da vida real. Então, se eu pegar aqui os 13 centímetros que tem aqui, eu vejo que aqui eu tenho ele 5 vezes aqui. Porque cada unidade que eu desenho aqui na vida real representa 5 vezes o que realmente é na vida real. Então, uma escala 5:1, eu estou ampliando em 5 vezes esse detalhe, né? Esse desenho, esse objeto que eu estou representando. Normalmente a gente vai utilizar mais, né, em arquitetura, design, engenharia, em todas as áreas, a escala de redução. Praticamente os desenhos são feitos numa escala de redução. Porém, quando algumas partes do desenho são ampliadas para conseguir mostrar mais detalhes. Algumas vezes essas ampliações ainda são escalas de redução menor, né? Um desenho de uma casa, por exemplo, muito comum o desenho está 1:100, 1:50, que já é uma escala de redução, e os detalhes, né, mais precisos serem mostrados em escala 1:5, 1:10, continua sendo uma redução, só que uma redução menor, ou seja, o desenho fica maior. Em caso de desenho de peças, de objetos, a escala normal de se desenhar, dependendo do tamanho do objeto, deve ser também uma escala de redução menor, né? 1:5, 1:10, dependendo do espaço, da precisão. E os detalhes são sim mostrados em escalas de ampliação. Quando o desenho, na realidade, ele é maior do que o objeto real. Essa é a escala de ampliação realmente. Ok? Bom, e aí tem as escalas usuais, né? Que são as escalas mais comuns. O fato de um desenho não estar em nenhuma dessas escalas mais comuns, ou escala recomendada, né? Como quer que seja, não significa que ele esteja fora de escala. Se o objeto está desenhado numa proporção correta, ele está em alguma escala. Ele pode não ser uma escala redonda, como essas aí, ou uma escala usual, mas ele não deixa de estar em escala. A gente vai ver depois que a gente pode fazer um desenho técnico, numa escala qualquer, vamos chamar assim, e representar essa escala usando uma escala gráfica, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o objeto estando em proporção, ele já está numa escala. Porém, existem essas escalas usuais, as mais típicas, né, de se encontrar. Então, as escalas típicas são as que são redondas, né, vamos chamar assim. São as escalas de números arredondados. Então, por exemplo, nas escalas de ampliação, né, tem as escalas ali, o dobro, né, o tamanho, 2:1, 5:1, 10:1, que são bem usadas em ampliação. E para desenhos assim, muito, muito pequenos, muito precisos, assim,
tem as escalas que são 10 vezes maiores que essas, né? A 20:1, a 50:1 e a 100:1. Obviamente, uma das escalas usuais seria a escala real, que é 1:1, né? Que é quando a gente tem espaço e consegue representar um desenho na escala real. É sempre bom que isso seja feito, porque tudo fica mais claro, mais direto, porque raramente isso acontece. E tem também as escalas de redução comum, que é 1:2, né, que vai deixar o desenho pela metade, 1:5, 1:10, né, e as proporcionais a elas. Essas escalas, nessa primeira linha aqui, 1:2, 1:5, 1:10, são as mais usadas na representação de objetos pequenos, né? Luminária, uma maçaneta, né? Um objeto pequeno, né? Um mobiliário, né? Que seja um enfeite pequeno e tal, já consegue ser representado nessas escalas. Daqui para frente, ou para 20, ou para 50, ou para 100, por exemplo, na segunda linha, são escalas bem comuns em arquitetura e engenharia, né? Para uma casa, um apartamento, né? Essas escalas, principalmente 1:50, 1:100, representam um tamanho que normalmente é possível se enquadrar numa folha das páginas previstas em norma, né? Quando a gente está falando de bloco, de quadras, né, de condomínios, né, de bairros, né, a gente começa a usar aí escala 1:1000, escala 1:500, né? A gente está falando de uma quadra, né? A gente às vezes consegue 1:200, mas já precisa partir para uma 1:500, que é uma escala de redução grande, vai mostrar poucos detalhes, mas ela vai mostrar uma área muito grande. E quando a gente fala em mapas mesmo, cidades, né, grandes bairros, né, para outras disciplinas, né, vamos chamar assim, como engenharia ambiental, como geografia, e aí a gente fala de escalas muito maiores, né, reduções muito maiores. 1:2000, 1:5000, 1:10.000 e assim por diante. São escalas bem maiores. E aí, essas escalas são representadas, como a gente já falou, por escalas numéricas, né? por proporções numéricas e matemáticas. Né? Na forma de proporção, seria a 1 alguma coisa, né? 1/100, 1/200, 1/125, enfim. Ou na proporção ordinária, que é mais comum de se ver, que é 1/100, 1/200, 1/125, usando aqui os dois pontos. Né? E a escala, como que se chega nessa proporção numérica aqui da escala? É utilizando essa expressão. 1 sobre a escala é igual à medida do desenho sobre a medida real. Por isso que a gente chega nessa proporção aqui. Então, quando a gente quer descobrir a escala de um desenho ou identificar a medida real de um desenho em escala a partir da expressão, a gente tem que usar essa expressão aqui, que é 1 sobre a escala é igual à medida do desenho, que é o D menor, e o D maior, que seria a medida real. E aí a gente chega nessa proporção da escala aqui. Um exemplo, né? Eu tenho lá a medida real de 35 metros em um determinado desenho. E esses 35 metros estão representados por 35 centímetros no meu desenho. Eu quero encontrar a escala, né? Então, o D maior, que é a medida real, é 35 metros, o D menor é 35 centímetros. Então, significa, né, estão colocando tudo em metros, né, que 1 sobre E, né, 1 sobre a escala, vai ser igual a 35 metros sobre 0,35 metros, são os 35 centímetros. Isso significa que a minha escala é 100, ou né, 1 sobre 100. Tá? Então, aqui eu tenho uma escala de 1/100.
nesse primeiro exemplo aqui, escala de 1 para 100. Certo? Então, entender a escala é justamente para isso, identificar qual a escala de um desenho. Eu sabendo agora que a escala é 1 para 100, eu consigo medir outras coisas nesse mesmo desenho. Eu posso também precisar descobrir a medida que eu preciso desenhar alguma coisa. Então, nesse segundo exemplo aqui, tem que a escala de um projeto, que eu preciso de uma escala de 1 para 50. Né? Então, a medida real é 10 metros. Então, eu preciso identificar no desenho quanto que é 10 metros. Então, o D maior, que é o real, é 10 metros. Eu preciso achar o D menor, que é qual é a medida no desenho. Então, se a escala é 1 para 50, então põe lá 1 sobre 50, né, que é a escala, vai ser igual a medida no desenho sobre 10 metros, que é a minha medida real. Né? Então, eu vou descobrir aqui que o meu D menor é 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros. Então, numa escala 1 para 50, 10 metros vai ser representado por 20 centímetros. Então, a resposta aqui, então, D menor, né, é 20 centímetros, ou 0,2 metros. E o terceiro exemplo, que também demonstra um pouco da utilidade da escala, é quando a escala de um projeto, a gente tem a escala e tem a medida no papel, eu preciso saber qual a medida real. Né? Então, se eu tenho lá o mesmo projeto de arquitetura, com a escala de 1 para 50 que a gente já utilizou, eu tenho lá que a minha medida no papel é de 30 centímetros, ou seja, D menor é 30 centímetros, quanto que isso significa na medida real, né, desses 30 centímetros? Então, a gente converte tudo para metro novamente, né? Que os 30 centímetros vão virar 0,30 metros. E eu tenho lá que 1 sobre E é o D menor sobre o D maior. Então, a minha escala de 1 para 50 vai ser igual a 0,30 metros sobre o D maior. Né? Fazendo essa conta aqui, eu descubro que o D maior é igual a 15 metros. Tá? Então, eu sei que se eu tenho no papel uma representação de 30 centímetros, isso significa, na vida real, 15 centímetros. Então, a escala, ou conhecer a escala, a proporção de um desenho, ou saber que ele está em proporção, vai servir para essas três coisas. Para a gente identificar o que a gente precisa desenhar. Identificar qual a escala que um desenho está desenhado, para a gente descobrir em que medida no desenho uma medida real vai ser representada, e para descobrir qual a medida real de algo que está desenhado em uma determinada escala. Tá? Então, é importante a gente entender como funciona a matemática por trás da escala para a gente conseguir identificar sempre que a gente precisa de uma dessas escalas. Ainda falando dos tipos de escala, então, né? Então, a gente pode identificar os nossos desenhos através de uma escala numérica, como a gente viu aqui atrás, né? A gente vai desenhar o nosso desenho numa determinada escala, vamos supor 1 para 100, e aí vai identificar lá no desenho que nosso desenho está em 1 para 100. Aí, já vai ser identificado diretamente por quem estiver lendo o desenho. A outra escala que eu comentei é a escala gráfica. Muitas vezes a gente está representando um desenho e essa mídia pode ser impressa em vários tamanhos, né? Ou então projetadas, igual aqui, né, numa apresentação como essa, e aí a gente perde a escala, né? Se você amplia, reduz, né, para uma tela de projeção, para uma tela de computador, um desenho que não vai ser impresso, vai ser enviado em PDF, por exemplo. Então, não dá para identificar uma escala numérica, porque dependendo de como for aberto esse desenho, em que tamanho de tela ou que tamanho de papel for impresso, essa escala vai se perder. Então, para isso, a gente usa o que a gente chama de escala gráfica. A gente coloca uma legenda nesse desenho, e essa legenda vai representar a escala, vai estar na mesma proporção da escala que está o desenho. E aí a gente consegue criar como se fosse uma régua para esse desenho. Né? Então, a pessoa que está lendo um mapa, por exemplo, numa escala 1 para 25 mil, que é uma escala de redução muito grande, ele
olhando essa escala gráfica aqui, ele sabe que essa distância, né, daqui até aqui é de 1.000 metros. Então, se ele pegar essa distância, projetar essa distância no desenho que ele está lendo, ele vai ter a proporção de 1.000 metros para saber quanto que é ali, né? A mesma coisa daqui para cá, 2.000 metros, e né, para trás aqui, de 100 em 100, né? Ele marcou aqui para ter uma referência também de distância, né? Essas escalas gráficas são bem comuns em mapas, né? Porque muitas vezes é difícil você ficar fazendo essas contas de escala com essas escalas de redução muito grandes, né? Então, 1 para 50.000, veja que é a mesmo modelo de escala, né? Então, 1 para 5.000, já esse pedaço aqui está representando 1.000 metros. Se eu ampliar o desenho, reduzir o desenho, eu vou ampliar e reduzir a escala gráfica ao mesmo tempo. Então, nunca vou perder a minha referência de escala naquele desenho, naquele objeto que eu estou mostrando, né? Naquele projeto que eu estou mostrando, se eu tiver uma escala gráfica junto com ele. Então, a escala gráfica nada mais é do que uma linha, né, que é dividida ali na mesma proporção do nosso desenho, né, e vai servir, então, para determinar, assim, visualmente, sem cálculos, né, a distância do desenho ali, né. Eu posso medir alguma coisa no desenho e colocar essa proporção sobre a escala gráfica para descobrir uma medida, ou o inverso, né, eu posso pegar na escala gráfica uma medida conhecida pela escala gráfica e colocar em cima do desenho para saber quanto mede cada coisa. Então, se um desenho está na escala 1 para 50, é possível ler todas as medidas sem cálculo, só usando a escala gráfica, né? É como se fosse uma régua que acompanha o desenho. Tá? Bom, e uma outra escala gráfica bem conhecida da gente é o escalímetro, que nada mais é do que uma escala gráfica que a gente carrega para todos os lados, né? Eu tenho aqui um escalímetro tipo 1, né? Vai ter aqui escalas gráficas desenhadas nele, né? Esse escalímetro do tipo 1, ele vai me dar a escala 1 para 100, 1 para 125, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50 e 1 para 75. Essas 6 escalas que vêm nos escalímetros, normalmente são escalímetros, né, assim, triangulares, né, que tem 6 escalas em cada um. Tem outros modelos de escalímetro também, como de régua, etc. Essas escalas são, na verdade, escalas gráficas que a gente pode carregar com a gente e medir, né, diretamente. Por isso que ela traz escalas já conhecidas, né, por exemplo, já conhecidas e usuais, né, que estão naquela tabelinha lá. Então, por exemplo, tem aqui a escala 1 para 50, uma escala muito comum de ser utilizada. Está aqui, a escala 1 para 50. Né? Então, se eu tiver um desenho numa escala 1 para 50, em vez de eu ficar medindo com uma régua comum e ficar fazendo conta, que é uma forma de encontrar, né, a escala, como a gente acabou de ver para trás, eu posso simplesmente pegar essa escala gráfica, que é o meu escalímetro, e medir como se eu tivesse com uma trena ou com uma régua, direto no desenho. Então, eu sei aqui que essa distância aqui, na escala 1 para 50, ela representa 1 metro. Tá? Então, eu vou lá e meço quantos metros tem com a escala do escalímetro, tá? Com a escala gráfica do escalímetro, certo? Então, esse é o grande vantagem aí de ter esse escalímetro, e aí a gente tem que ter o escalímetro que melhor atende a nossa disciplina, né? Existem escalímetros mais apropriados para outras disciplinas, que têm escalas maiores, né? Um para 500, um para 1.000, um para 1.500, né? E tem outros escalímetros, tem até um escalímetro que tem uma escala 1 para 33, né? Que é a escala de 1/3, né? Tem escalímetros que têm escalas bem menores, né? Como 1 para 1, a 1 para 10, 1 para 5, né? Então, por isso que tem vários tipos de escalímetro. O mais comum, que é o que eu pedi para vocês, que é o que normalmente a gente usa, é esse aqui que é o tipo 1,
E esse escalímetro tipo 1, eles têm essas escalas aí, um para 20, 25, 50, um para 75, um para 100 e um para 125. E com essas escalas também, a gente pode trabalhar as escalas 1 para 2, 1 para 2,5, 1 para 5, 1 para 7,5, 1 para 10, né? 1 para 12,5, que é só fazer a divisão, né? Só dividir por 10 ou multiplicar por 10, dependendo se a gente está indo ou vindo com a escala, né? Então, a gente consegue também utilizar para essas outras escalas. Tá? Além de tirar as medidas no 1 para 100, né, que a gente ia utilizando aí, né, nos nossos desenhos, que normalmente a gente desenhava de 1 para 1, né, nos nossos exercícios, a gente também pode usar escalas, né? Certo? E aí o escalímetro vai ter essas escalas aí, né, que eu falei, de 1 para 20 até 1 para 125, e as proporções dessas escalas vão ser essas que estão aparecendo aí, né? Então, cada medida 1, né, cada uma unidade do escalímetro vai representar, né? Então, 1 para 20, se eu tiver se eu medir ali 5 centímetros no papel, né, vou acompanhar aqui com a setinha, então, se uma unidade no escalímetro, se eu medir 5 centímetros no papel, na escala 1 para 20, ele vai estar representando, na verdade, 100 centímetros na dimensão real, ou seja, esse desenho tem uma redução de 20 vezes, a escala 1 para 20, né? A 1 para 25, 25 vezes, a 1 para 50, 50 vezes, a 1 para 75, 75 vezes, né? A 1 para 100, 100 vezes, e a 1 para 125, 125 vezes. Então, essa é a proporção aí de redução dessas escalas que a gente tem no escalímetro. Então, como eu falei, se a gente usar essa escala de redução dividindo por 10, né, eu vou considerar 1 para 20 sendo 1 para 2, é 1 para 25, 2,5, é só multiplicar aqui essas reduções aqui, né, dividir, na verdade, por 10, né, vai reduzir aqui 2 vezes, 2,5, 5 vezes e assim por diante. Tá? E aqui embaixo está mostrando que cada escala representa. Né? A escala 1 para 1, 1 centímetro no desenho representa 1 centímetro no real. É o que a gente chama de escala natural. 1 para 2, cada 1 centímetro no desenho vai representar 2 centímetros reais, que é a escala que reduz pela metade as medidas reais, né? Uma escala metade, né? Se a gente fizer aqui a representação da outra forma, aqui a gente tem 1 meio, né? 1 sobre 2, é metade, né? 1 para 5 vai reduzir 5 vezes, né? A medida real. 1 para 10, 10 vezes, né? 1 centímetro vai ser 10 centímetros. Aqui no 1 para 20, 1 centímetro vai representar 20 centímetros e assim por diante, como a gente já viu. Então, essas são as proporções da escala, desse escalímetro que a gente utiliza aqui com mais frequência. Ficou alguma dúvida aí na parte de escalas? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Quem está com um escalímetro diferente, quiser mostrar aí também para a gente observar quais as escalas desse escalímetro. Eu tô sem dúvida, prof. Tá bom. Sim, por enquanto tá tranquilo. Vamos dar sequência aí, falando um pouco de cotas, então, que é a segunda parte, tá? Bom, então, ainda para encerrar a parte de escala, então, na atividade de hoje, né, vocês vão pegar, então, o desenho do colega de vocês, que provavelmente está desenhado em para 1, né, na medida real, ou, na verdade, está desenhado em escala, mas como a gente vai trabalhar com as imagens, né, a gente não vai ter a noção de escala, né, nesse caso. Então, vocês vão pegar esse objeto e vão desenhar numa escala que vocês vão definir, né? Ou vão ampliar ele, provavelmente vão reduzir, né? Porque ele tem 10 centímetros, né? Para caber no A4.
né? Eu sugiro usar aí a escala de 1 para 2, né? Que vai deixar ele aí, pela metade, né? E aí vão redesenhar então as vistas ortogonais dele nessas escalas. Além disso, eles vão deixar espaço no desenho, quando fizerem, para escrever as cotas. Tá? As cotas são aquelas, então vamos entrar aqui em cotas, são as representações de medidas que a gente coloca no desenho. Para que servem as cotas, então? É para a gente poder representar uma leitura mais rápida do nosso desenho. Para a pessoa que estiver observando o desenho, interpretando o desenho, lendo o desenho, ela ter uma noção mais rápida, mais direta das dimensões, ou das principais dimensões que esse desenho tem, sem ter que ficar pegando um escalímetro e medindo, né, toda hora. Ele vai, algumas partes sem cota, algum detalhe específico, alguma distância específica, que não esteja nas cotas, ele pega o escalímetro, sabendo a cota, sabendo a escala, ele vai lá e mede. Né? Só que um desenho sem nenhuma cota, ele vai forçar a pessoa que está lendo esse desenho a ficar fazendo isso toda hora, ficar medindo toda hora as medidas, as dimensões do objeto, do projeto que a gente está representando. Então, para evitar isso, né, para deixar a leitura do desenho mais clara, né, no desenho técnico, a gente utiliza as cotas, a cotagem. Né? Então, a cotagem ela é definida, né, normalizada pela norma NBR 10.126, vocês estão vendo aí na tela, que vai falar aí sobre cotagem e desenho técnico. Vai dar aí as características físicas da cota mesmo, né, como que ela deve ser representada, as distâncias, os alinhamentos, as direções, e vai mostrar alguns tipos de cota e como que elas devem ser feitas. Né? Pela norma, a cota é, então, a representação gráfica no desenho, ela é também uma representação gráfica no desenho, que vai, através de linhas e símbolos, de dizer qual o valor numérico de uma unidade de medida naquele desenho. Como a gente viu lá quando estava falando de escala, independente da escala que está o desenho, a cota vai representar, por isso que ela é uma representação gráfica, ela vai representar a dimensão real do objeto, não a dimensão de projeto. Tá? Isso é bem importante. Por isso que ela é uma representação gráfica. Porque nem sempre, a não ser que o desenho esteja na escala 1 para 1, nem sempre a cota vai dizer, vamos chamar assim, da verdade. Né? Ela vai estar representando uma realidade de acordo com a escala do desenho. Mas ela não está, a não ser que seja 1 para 1, falando ali a verdade. Tá? Bom, então, pegando aqui alguns trechos da cota para destacar, ela diz que a cota, né, ela vai ser escrita diretamente no desenho, tá? Então, antes vamos falar aqui da cota funcional e da não funcional, né? Só para a gente entender o que os outros slides estão falando. A cota funcional é a que é essencial para a função do objeto ou do local que está sendo representado. Então, são as cotas principais, né? Sem aquela dimensão que está sendo cotada, o objeto não funciona, né? O objeto não existiria, né? Não teria como exercer a função desse objeto, desse local, disso que está sendo representado. E a não funcional é aquela que é não essencial. Tá? Então, sem as cotas não funcionais, a gente consegue representar bem o objeto, né? Entender bem o objeto, mas elas vão servir para ajudar aí no entendimento do objeto. E aí tem as cotas auxiliares. As cotas auxiliares são aquelas que servem somente para informação, ou seja, é uma cota que não vai influir nas operações de produção, na hora de fabricar um objeto, tá? Ela não vai ser essencial, mas ela normalmente ajuda a entender o objeto. Então, ela não é essencial como informação em si,
mas ela é um auxílio, né, como o próprio nome diz, para o entendimento do objeto, para entender alguma proporção de alguma escala funcional e não funcional que a gente tenha no objeto, né? Então, ela é a cota auxiliar, tá? Então, essas são as cotas que a gente vai ver aqui, né? Então, aqui nesse desenho tem os exemplos, né, da cota funcional, que são essas representadas com F aqui, né? Então, nesse pino aqui, que ele vai ser encaixado num determinado local, né? Eu tenho aqui essas cotas funcionais, que é o que essas duas distâncias aqui fazem o objeto funcionar, né? Esse pino, esse encaixe funcionar. Depois eu tenho cotas não funcionais, são cotas que vão dar aí um certo acabamento para a peça, né? Como esse encaixe aqui que vai estar na outra, na outra peça. E tem aí as partes, né, da cabeça aqui do pino e tal, a medida total do objeto, que é uma auxiliar, que são medidas que não são essenciais, como essas aqui de comprimento, né, que vão formar aqui o comprimento da peça, o tamanho do encaixe e a bitola da peça, né, que são as cotas aí funcionais. Né? Então, essas são as diferenças aí dessas cotas, né? Bom, e aí a norma vai lá dizer que as cotas, principalmente a cotagem funcional, ela deve estar escrita diretamente no desenho, como aqui, né? Eu vou desenhar a cota aqui diretamente no desenho. Então, todas essas cotas aqui, como nesses exemplos, né? Então, vai ser representado, a gente vai ver mais para frente, por essas linhas auxiliares, a linha de cota e o número, né? E ela vai estar escrito diretamente no desenho. E em que desenho, né? A gente pode pensar, então a cota ela vai sempre estar localizada na vista ou no corte, né? No desenho de corte, que melhor representa aquele elemento que está sendo cotado. Então, eu não preciso repetir a mesma cota, né? Cotar o mesmo elemento várias vezes. Basta eu cotar ele uma vez no desenho, na vista ou corte, que melhor mostra aquele elemento. É até importante a gente não cotar várias vezes para evitar redundância e evitar erros, né? Da mesma cota, né? A gente errar e escrever valores diferentes para o mesmo elemento do desenho. Então, a gente também evita cotar demais e repetir muitas cotas, né? Então, somente o necessário para descrever o objeto ou produto deve ser cotado, né? E também sempre evitar nenhum elemento do objeto deve ser definido por mais de uma cota. Então, evitar cotar duas vezes a mesma coisa. Lógico que essas regras da norma têm algumas exceções, né? Se for necessário cotar duas vezes porque existe um estágio intermediário, né, na produção, um elemento antes e depois do encaixe, antes e depois do acabamento, né? Pode sim ser cotado duas vezes, ou então você usar essa segunda cota como uma cota auxiliar, numa segunda vista, né? Então, eu já cotei um elemento numa vista, mas ele aparece novamente numa outra vista, e nessa outra vista pode entrar como uma cota auxiliar, né? Para ajudar a entender a relação dessa medida com outra que a gente está medindo. Então, a escolha da posição da cota e da quantidade da forma que a cota aparece, da quantidade de vezes que ela aparece, tem que ser usada com parcimônia, mas é uma escolha feita pelo desenhista, né? Para que ele consiga passar as informações que ele precisa para o desenho ser bem representado e depois lido de forma inequívoca, né? Sem deixar dúvidas. Aqui está repetido, né, esse objeto, esse trecho da norma, mas fala de novo da cotagem diretamente no desenho, como mostra aqui, né? E ocasionalmente ela pode ser escrita indiretamente, né? Como nessa figura 3 aqui, que seria uma cota, essa segunda cota aqui, né? Que ela é uma cota funcional também, né? Mas ela está aparecendo
numa linha secundária, aqui como se ela fosse uma cota auxiliar, né? Às vezes, para a organização do desenho, é melhor que ela seja de maneira secundária. Uma outra forma de mostrar uma cota secundária é quando a gente, na verdade, não escreve ela, né? Então, por exemplo, eu tenho a medida desse trecho aqui, cotado, e tenho a medida dele total, né? Isso faz com que eu, naturalmente, por uma conta simples, descubra essa segunda medida, né? Então, o mesmo objeto está cotado aqui, ó. Eu coloco as duas cotas diretas, e aí a soma delas vai perfazer a medida completa, né? Então, 25 mais 15 vai dar 40. Ou eu posso medir a total em uma delas e deixar a segunda, a terceira, no caso, cota sem colocar, porque ela já está diretamente indicada, né? Se eu quiser ser mais preciso, eu coloco as duas cotas diretas e coloco ainda a medida total aqui como uma cota auxiliar, tá? Lembrando que a gente corre o risco de, como a gente está repetindo informação, né? Essa informação do total, ela já está aqui diretamente colocada, eu tenho que sempre prezar pela precisão, né? E evitar erros, né? Esse é o tipo de situação que pode acabar sugerindo duas medidas diferentes para a mesma coisa. Por isso que a norma fala sempre para evitar esse tipo de redundância. Bom, e aí tem vários métodos a norma prevê vários métodos de execução, né? Várias formas de colocar a cota, né? Então, por exemplo, essa cota aqui ela é crescente, né? Então, eu tenho aqui a marcação do zero, até aqui eu tenho 1.500 milímetros, né, talvez. Até aqui eu tenho 3.500, ou seja, do zero até aqui eu tenho 3.500. Então, eu vou supor que aqui eu tenha 2.000, né? Lendo o desenho, e até aqui do zero até aqui eu tenho 4.500. Esse tipo de cota, ela pode acontecer, mas na área de design de objetos é muito raro. Esse tipo de cota acontece mais em agronomia, em mapeamentos, né, que você tem a referência do ponto zero e as distâncias a partir desse ponto para determinar rimos, para determinar curvas de nível, né, degraus assim, de terrenos, né. Então, esse tipo de cota não é muito comum. As cotas mais comuns são essas que a gente já está até mais acostumado a ver, que vai ter esse formato aqui, né, que a gente vai medir exatamente o que a gente quer e vai identificar a medida desse ponto diretamente no local do desenho, né? Então, e essas cotas vão ter esse formato. Vai ter uma linha auxiliar, que é a linha que vai buscar lá no desenho a medida, né, o elemento que a gente está medindo. Essa linha auxiliar ela tem um pequeno afastamento do desenho para que ela não se confunda com o desenho. Além desse pequeno afastamento, ela é sempre um peso menor que o desenho, veja que ela é mais fina aqui do que a linha do desenho. Ela tem sempre que ter uma espessura menor, né, do que o desenho, justamente para visualmente ficar bem claro que ela não faz parte do desenho, tá? Então, essa é a linha auxiliar, né? E aí a linha auxiliar ela vai se distanciar do desenho para que caiba aqui tanto a linha de cota, que é justamente essa linha que vai ter a mesma dimensão do trecho que a gente está querendo identificar, e a cota, que é a medida que a gente vai representar. Então, a linha auxiliar vai ter esse distanciamento para que a gente consiga encaixar aí essas informações, a linha de cota e a cota propriamente dita. E a linha de cota, ela vai ter um elemento final aqui, que é o limite da linha de cota, que é para mostrar até onde ela está indo. É muito comum usar a seta, né? Pode ser uma seta fechada ou uma seta aberta. E outro bem comum também, que é o traço oblíquo,
quando a gente coloca um traço oblíquo à linha de cota e à linha auxiliar, né, inclinado em relação às duas cotas, as duas linhas, para identificar que ali é o limite daquela cota, daquela linha de cota, né? Então, esse é o formato aí da cota, tá? Mais importante é saber posicionar a linha auxiliar, de maneira que ela não encoste aqui na linha de cota, né? E deixar ela sempre mais fina, para ela não confundir o desenho. Então, a gente está acrescentando um elemento gráfico e numérico, né, aos nossos desenhos, né, uma representação gráfica, né, no nosso desenho, para ajudar a entender o desenho. É importante que esse elemento ele não atrapalhe o entendimento do desenho. Por isso, é importante seguir todas essas definições aí da norma, para que esse elemento não atrapalhe o desenho, não dificulte mais a leitura do que ajude. Tá? Uma outra coisa que a norma também prevê é a direção do texto, né? Isso vai obedecer a mesma regra que a gente já usa nos textos técnicos em desenho, que a gente já viu antes, né? Eu tenho lá que os textos eles sempre são lidos de baixo para cima ou da esquerda para a direita. Então, quando a gente está usando cotas em várias posições do desenho, o texto tem sempre, primeiro, o texto sempre aparece numa ordem de leitura acima da linha de cota, né? Então o texto vai aparecer acima da linha de cota, normalmente centralizado, né? E ele vai ser lido sempre da esquerda para a direita ou de baixo para cima. Quando eu tenho uma cota assim, o texto vai ser lido de baixo para cima. Nunca a gente vai inverter o texto. Então, esse esquema tirado da norma mostra bem isso. Ó. Então, se eu tiver uma cota horizontal, eu tenho o texto acima, lido da esquerda para a direita. Se eu for inclinando essa linha, eu vou inclinando, enquanto ele estiver sendo lido da esquerda para a direita, eu vou manter ele nessa posição. A partir do momento que eu começo a ler ele de cabeça para baixo, ou seja, de cima para baixo, aí eu tenho que inverter esse texto. Eu passo ele, de novo, para cima da linha, para cima em relação à posição de leitura, né, que é de baixo para cima, e eu leio o texto de baixo para cima, né, até chegar de novo na horizontal, e para o outro lado a mesma coisa. Eu vou inclinando ele até que eu chegue um momento que eu vou estar lendo ele de cima para baixo, e não mais da esquerda para a direita. Então, eu já começo a inverter novamente para que ele seja lido sempre de baixo para cima ou da esquerda para a direita, certo? Então, essa é a posição do texto. Isso também facilita a leitura, né? O leitor observar um texto de baixo para cima e da esquerda para a direita é mais natural do que ele ficar virando e acabar virando papel, né? Ficar brincando mexendo o papel, virando o projeto para tudo quanto é lado para conseguir entender os textos, né? Então, a mesma regra que serve para o texto vai servir para o texto das cotas, tá? É essa mesma coisa. Bom, aqui está falando duas coisas importantes também extraídas da norma, tá? A indicação do fim da linha de cota, né? Que eu já falei, que pode ser a seta, que pode ser aberta ou fechada, e, na verdade, ou o traço oblíquo, né? Essas são as formas previstas em norma para representar o fim da cota, né? Tem algumas coisas que vêm com uma bolinha, né? Vem uma bolinha aqui e tal. Isso não é de norma, tá? É uma cota que está fora de norma. Existe. Tem muita gente que representa coisas fora da norma. Também dá para ler, tá? Não vai ser o fim do mundo, mas se você estiver fazendo um trabalho técnico que precisa obedecer uma norma, então isso aqui está errado. Tem que usar uma dessas três opções aqui de representação do final da linha de cota, né? Uma outra informação aqui que ainda sobre isso é que a indicação dos limites da linha de cota vai ter sempre o mesmo tamanho no mesmo desenho. Então, todas as setinhas vão ter o mesmo tamanho, ou os tracinhos vão ter o mesmo tamanho, né? Não pode botar setas grandes em uma cota, setas pequenas em outra cota. Isso também vai atrapalhar a leitura, né? Vai confundir o desenho.
Uma outra coisa importante, que é esse outro item aqui ao lado, é que a linha de cota ela pode representar uma medida total de um desenho que está cortado. Então, vamos supor que eu tenho essa peça aqui, que tenha 25 metros de comprimento, né? Só que no meu papel só cabe um pedacinho dele, né? Só cabe aqui, vamos supor que se eu pegar uma régua e medir aqui, isso aqui está sendo representado por 10 metros, né? A representação lá, 10 metros. Só que ele tem 25. Então, eu posso interromper o desenho, né? Lembra aquela linha de interrupção? Só que eu não interrompo a cota. A cota fica inteira e eu coloco aqui a medida real do objeto no final, né? Seria os 25 aqui. Tá? Então, eu posso interromper o desenho e manter a cota colocando a medida total. Então, por exemplo, às vezes eu tenho objetos muito compridos que eles, na verdade, não mudam nada ao longo desse comprimento todo. Em vez de eu gastar um papel enorme para desenhar esse objeto, ou ter que desenhar em uma escala muito pequena, né, muito reduzida para ele caber inteiro no papel, eu posso desenhar ele numa escala maior, uma redução menor, para mostrar já os detalhes que eu preciso, onde a peça tem detalhe, e eu interrompo através dessa linha de ruptura, né, que está prevista na norma de representação, né, das linhas, só que eu não interrompo a cota, e aí eu mostro a cota indicando a medida total. Vamos imaginar aqui uma espada, né? Eu tenho uma espada que tem aí uma lâmina muito longa, toda igual, né? Só que eu tenho vários detalhes na empunhadura dessa espada. Então, eu vou fazer um desenho num tamanho que eu mostre já os detalhes da empunhadura da espada, só que não preciso representar todo aquele comprimento homogêneo, igual da espada, porque senão não caberia no papel. Eu posso interromper o meio desse comprimento da lâmina da espada e mostrar só o final dela, que eventualmente tem algum outro detalhe. Então, é uma forma de representação também, que a cota vai nos ajudar, né? Que a cota vai ter sempre a medida do objeto real, né? A medida real do que está sendo projetado. Para finalizar, alguns erros bem típicos assim, né, de cota, né? Que a gente vê em muitos desenhos, a gente, às vezes até em softwares, né, que são genéricos e internacionais, né, eles acabam tendo outros tipos de cota que não são previstos na nossa norma brasileira, né? Então, acaba gerando isso alguns erros também, ou erros comuns também da gente ver e cometer também, né? Então, vamos evitar, né? Aqui tem os mais comuns, por exemplo, escrever o texto sobre a cota e não acima dela, né? Isso, obviamente, vai dificultar a leitura. Ou então, interromper a linha de cota para colocar o texto. Às vezes a interrupção fica até grande, como está mostrado aqui. Isso também, eu tenho que, visualmente, é difícil de ler, porque eu tenho que, né, eu perco um pouco a posição de onde está aquela minha cota e tal. Então, isso é ruim de acontecer também. Então, não é o ideal. Um outro erro é aquele que eu falei da posição do texto, né? Então, o texto lido de cima para baixo é ruim de ler, né? Não é confortável. Esse texto teria que estar aqui, né? Desse lado, né? Para a gente conseguir ler de maneira mais confortável, de baixo para cima, né? Outra coisa, virar o texto assim para o lado, né? Também não é o ideal, né? A gente atrapalha um pouco a leitura também num conjunto de cotas. Às vezes, para uma cota única, parece mais natural fazer assim. Mas quando a gente está falando de um conjunto de cotas, virar o texto fica ruim, porque nem todas as cotas essa posição vai ser a ideal e num conjunto de desenho, num desenho como um todo, é importante que a gente use sempre a mesma posição de cota, para facilitar a leitura. Deixar espaço entre a linha de cota e a linha auxiliar também é ruim, né? Então, e também fazer com que a linha auxiliar acabe antes aqui, ó. E aí o nosso desenho estaria aqui, né? E aí também não ficaria numa posição legal. A linha de cota, a linha auxiliar, ela serve para proteger a informação que a gente tem, tá? Então, ela tem sempre que passar
deixar espaço aqui para o nosso texto acontecer. Tem também a relação da cota com a Ashura, né, que quando a gente falou de Ashura lá atrás eu comentei, a cota ela é uma informação mais importante na hierarquia do desenho do que a Ashura. Então, quando acontecer isso, a gente tem que tirar a Ashura desse trecho aqui para aparecer só a cota. E outra coisa que pode acontecer também, dependendo do desenho, claro que é só um pedaço, né, a gente sempre evitar colocar a cota dentro do desenho. Sempre que possível, a gente colocar a cota fora do desenho. Claro que nem sempre é possível, às vezes a gente precisa colocar uma cota lá dentro do trecho do desenho, principalmente em plantas muito grandes, né, de arquitetura, por exemplo, né, as cotas, os espaços internos, as cotas acabam ficando dentro. Mas as cotas principais, né, as que se repetem mais, tal, elas devem sempre ficar fora do desenho. E aqui, uma coisa que a gente tem sempre que ver é a ordem que a gente coloca as cotas, né? Se eu estou cotando aqui um objeto menor, né, primeiro que eu preciso evitar isso aqui, ó. A cota tem o mesmo peso no desenho e ela está cruzando o meu desenho, né? Isso aqui está atrapalhando a vista. Esse é um caso de que, de repente, essa cota 0,70 aqui ficaria melhor dentro, né? Para mostrar esse espaço aqui interno. E as cotas se cruzando também fica muito ruim, né? Então é bom, é sempre bom, deve-se evitar cruzar cota, né? Então, ou coloca essa cota para o outro lado, né, para ela não se chocar com essa, né, reposiciona ela, ou então coloca primeiro a cota menor e num segundo nível a cota maior, assim elas não se cruzam. Então, tem sempre uma opção melhor para evitar todos esses erros que estão mostrados aqui. Certo? Bom, pessoal, então, essa é a teoria aí, né, em torno das escalas e das cotas. Tá? É o que eu vou querer que vocês obedeçam, né, essas regras, né, que são normalizadas aí pela ABNT, né, pelas NBRs, na hora de fazer o exercício de hoje.